que o medo te disser, faça o contrário. O que o medo te sugerir, faça o contrário. Ouça Deus, ouça a palavra, fica com a palavra. Não ouça a voz das circunstâncias, não ouça a voz do medo. Coragem não é a ausência de medo, mas o domínio sobre o medo. É fazer mesmo com medo. Nós precisamos entender que o Senhor não prometeu, que sentiríamos o tempo todo a sua presença, mas garantiu que estaria conosco. Maravilhoso Deus, aqui estamos nós, meu Pai, gratos por mais esta maravilhosa oportunidade. Começar o mês, o 4º mês deste ano, podendo estar num trabalho como esse, de 25 horas de oração, é um privilégio. Sabemos, meu Deus, que o que importa é como terminamos. E podemos não ter começado, muitos não começaram bem, mas através do Senhor, a partir do conhecimento do Senhor e da sua palavra, todos têm a possibilidade de terminar muito bem. Mas melhor ainda é poder começar bem. Se nós já começarmos bem, temos grande chance de terminarmos ainda melhor. E nós começamos, Senhor, o mês com um projeto Casa Firme, 25 horas de oração. Então, Senhor, eu acredito e eu declaro em nome de Jesus que o mês de abril será o melhor mês deste ano até então, Senhor. Porque cremos numa vida que progride, que cresce, que avança. Cremos que a caminhada do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Eu declaro, Senhor, que a nossa caminhada será progressiva. Que viveremos de vitória em vitória, de glória em glória e sempre para uma glória maior. E para isso ser possível, Senhor, nós precisamos de um foco irresistível, de um olhar atento. Diversas vezes o Senhor nos exorta, dizendo cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O Senhor está o tempo todo chamando a nossa atenção, nos orientando a estarmos atentos, a sermos sóbrios, a olhar, a vigiar e depois orar. Muitos até oram, mas, Senhor, não vigiam, se distraem, perdem o foco, perdem a visão. Deus, eu peço, tenha misericórdia de nós e não, Senhor, nos permita errar o caminho. Podemos cometer erros no caminho e fazem parte do processo de crescimento, de amadurecimento, mas não nos deixe errar o caminho, Senhor. É tão triste quando vemos uma pessoa se perdendo, se distraindo, retrocedendo e colocando tudo a perder, Senhor. Tudo aquilo pelo qual lutou, orou, esperou. Muitos colocam de um momento para o outro. Meu Deus, por conta de um momento, muitas vezes. Por conta de um momento. Quantos que definem a vida por um momento? Põem tudo a perder por conta de um momento. Se entregam às circunstâncias, às emoções, quando deveriam permanecer agarrados à sua palavra,
à sua promessa, agarrados à sua fé, ao que dizem acreditar. Senhor, não nos deixa praticar uma fé teórica, de boca, pois Tiago disse que se nós temos fé, mas não temos obra, uma fé sem obras é morta, uma fé sem obras é como um cadáver, cheira mal e deve ser descartada. O Senhor espera que a nossa fé seja evidenciada por obras, por atitudes, por escolhas alinhadas ao Senhor, à sua palavra, no dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Eu invoco a sua presença aqui, peço a sua direção sobre esta reunião das causas impossíveis. Eu oro para que o impossível se torne possível. Eu oro, meu Deus, para que o nosso povo viva o impossível, viva o sobrenatural, pois estamos diante de um Deus que já fez tantos sinais, tantas maravilhas, mas que deixa claro que realiza até hoje, continua realizando até hoje todas as maravilhas que sabemos, porque estão registradas, meu Deus, foram registradas para, meu Deus, como exemplo para nós, para que pudéssemos crer que o Senhor pode fazer hoje, em nossa época, em nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor já realizou no passado. O Senhor não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Isso quer dizer que o Senhor foi com Abraão, Isaque, Jacó e tantos outros, Davi, Moisés, Gideão, Jefité, mas hoje o Senhor quer ser conhecido como nosso Deus. O Senhor quer ser reconhecido em nossas vidas. E eu tomo posse disso, Senhor. Do nosso povo, do povo do Ministério Mudança de Vida, sendo, meu Deus, um testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer, das obras, das maravilhas que o Senhor continua realizando até hoje. Seja conosco, eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal? Sente-se, por gentileza, por um instante. Aqui no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados, diga comigo, recompensados plenamente. Você pode ter uma recompensa total de tudo que é direito seu, mas isso não depende de Deus. Existe a recompensa total, a recompensa parcial e também nenhuma recompensa, como muitas vezes vimos. Como a palavra nos apresenta, né? Pessoas que terminaram como quem não fez nada. Inclusive o próprio Gideão, né? Que uma parte da história dele nos impacta, né? Nos inspira, nos move. É maravilhoso pregar, falar sobre Gideão. O homem que com apenas 300 homens subjugou um exército numeroso, poderoso, que já vinha prevalecendo há 7 anos, subjugando o povo e levando o povo a empobrecer cada vez mais. O feito de Gideão é algo notável, extraordinário. Ele até entra, né, para a galeria dos heróis da fé, está lá em Hebreus 11. Mas a gente sabe que no final, podendo
continuar dentro do propósito de Deus para a sua vida, podendo ocupar aquele lugar de liderança, de juiz em Israel, que o próprio povo, depois da vitória, do sucesso que ele teve, clamou para que ele pudesse liderá-los. E ele tomou a decisão de ir para casa fazer filhos. Fez 70 filhos, se não me engano. E um filho que ele teve com uma concubina, num só dia matou todos os irmãos. Ou seja, tudo que ele fez fora de Deus, fora do propósito. Ele não gerou tantos filhos do dia para a noite, né? Então, filhos também traz, né, o sentido de projetos, tantos projetos gerados que terminou em nada, que desapareceram, né? Então, Gideão, ele não encerrou bem, né? Não terminou bem, porque se perdeu do propósito e não ocupou o lugar que deveria ter ocupado. E claramente, né, estava lá evidente que era para ele, né, assumir a liderança do povo, mas ele não quis. Ele não quis. Então, Gideão e outros são exemplos de pessoas que, por fim, perderam tudo que ele fez, né? Todo o bem que ele provocou, que ele gerou para a nação, ele mesmo anulou com escolhas erradas, com passos fora do propósito, da direção que Deus tinha para ele. Né? Quando ele se recusa a liderar, ele pega um manto sacerdotal, né? Coloca lá, e aquilo logo é tomado como um objeto de idolatria, de adoração. Ele que foi tão corajoso, né, em romper com o sistema vigente, né, adoração a Baal, ele que despedaçou o altar de Baal do seu pai, cortou o poste, né, de Azerá, sacrificou o segundo boi do seu pai, teve toda aquela ação, aquela atitude, né, que mexeu com todos, que atraiu inicialmente revolta, ódio, mas, né, que gerou resultado, gerou mudanças. Porque quando você mexe onde tem que mexer, lida com o que tem que lidar, quando você decide fazer o que é difícil, né, o resultado vem, as coisas acontecem. Mas, por outro lado, é quando você se levanta, você reage, você se posiciona, que você também ganha inimigos, sofre oposição, sofre ataques. Mas se você resiste, o mesmo povo que quis matá-lo depois clamou para que ele liderasse, né? Fosse líder, fosse juiz deles. E o problema do Gideão foi que ele, né, se perdeu. Então esse alerta de João aqui, ó, no livro de 2 João 1,8, é muito pertinente. Cuidado, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. João estava com aproximadamente 90 anos quando disse isso. Quando fez esse alerta, acautelai-vos para não perderem essas coisas pelas quais trabalhamos. Nessa quarta-feira, nós falamos do povo que orou, né, por mais de 400 anos, orou, lutou, esperou tanto por um libertador, por alguém que os tirasse do regime de
de servidão, de escravidão. E aí Deus levanta Moisés, tem todo aquele processo das pragas, o povo sai, não sai de mãos vazias, sai de mãos cheias, desapossando os egípcios. Já na saída vive aquela experiência extraordinária, onde deram uma resposta negativa, mas Deus manteve o seu compromisso. Diante do Mar Vermelho, o povo reagiu de forma miserável, ingrata, desonesta, chegando a dizer que tinham dito a Moisés: deixe-nos em paz no Egito, é melhor ser escravo no Egito do que morrer nesse deserto. Já tínhamos dito a você, Moisés, deixe-nos em paz. Mas que paz? Eu até fiz essa pergunta para a igreja nessa quarta-feira. Se você é pai, mãe, será que você conseguiria viver em paz vendo seus filhos sendo jogados ao Nilo, aos crocodilos? Que paz é essa? Não tinham paz. Mas reagiram assim às margens do Mar Vermelho porque foram dominados pelo medo. O medo, a covardia faz isso. Faz a pessoa mudar o discurso, mudar a narrativa. Agora, chamavam de paz o que a Bíblia diz, que era amargura pura. A Bíblia diz que os egípcios fizeram amargar a vida do povo. Que vida levavam no Egito? Uma vida amarga, difícil. Mas agora, eu digo que eu tinha paz no Egito. Que paz. Então, o povo orou, o povo sonhou com o que já estavam vivendo, sonhou com a liberdade, sonhava com uma terra prometida. Por conta dessas respostas, incrédulas e negativas, diante dos testes que foram sendo submetidos, uma jornada que era para durar 11 dias, levou 2 anos. E quando estavam lá na fronteira, havia chegado o momento, tão aguardado momento, de entrar na terra, de possuir a herança, a terra que o Senhor já havia dado há muitos anos atrás, porque a gente tem que lembrar que a terra de Canaã foi dada a esse povo nos dias de Abraão. Lembra que Deus falou para Abraão: olha, levanta agora os teus olhos, e veja toda essa terra. Ela será sua e dos seus descendentes. Agora percorre de um lado a outro, de alto a baixo. Vai pisar nessa terra como estrangeiro, porque ali o Senhor já estava entregando. O Senhor já deu ao povo aquela terra, quando esse povo ainda nem existia, seria gerado. Mas o Senhor já tinha dado, a terra já era deles. Já era deles, Deus fala inclusive para Abraão, que os descendentes dele, por um tempo, iriam ser escravizados no Egito, mas Deus levantaria um libertador e os conduziria à terra prometida. Então já estava escrito. A gente precisa entender isso. Tudo já foi consumado, tudo já foi entregue. No mundo espiritual, tem muita coisa que já foi determinada para nós, mas podemos não viver, podemos não possuir. Se ao invés de nos movermos por fé, formos movidos por medo, por incredulidade, podemos ser roubados, podemos perder aquilo pelo qual temos orado, temos lutado, temos esperado. Sabe, é tão triste quando você vê pessoas que orou, que lutou, que perseverou no mês passado, que se encerrou agora,
nós concluímos uma fase importante do nosso ano. Muitos, estavam vindo de uma caminhada de fé, de plantio, de perseverança, 7 domingos de jejum. Aí termina o propósito. O que muitos fazem? Começam a se distrair, começam a baixar as mãos, começam a retroceder. E a Bíblia nos manda viver à altura do que já alcançamos. Tão somente vivamos à altura do que já alcançamos. Nós não podemos baixar as mãos. Nós não podemos distrair. Nós não podemos sermos negligentes. Uma semeadura foi feita. O que se planta se colhe. Mas quantas pessoas que simplesmente vão lá e tacam fogo na sua lavoura, Tem colheita, tá vindo, tá chegando uma temporada de colheita, porque quem vive o tempo da semeadura, vai chegar o tempo da colheita, de colher. Mas muitos são precipitados, tiram conclusões precipitadas, é igualzinho o povo, Já ali na saída do Egito, quando se depararam com o mar, se precipitaram, tiraram conclusões precipitadas, falaram contra Deus, falaram contra Moisés, falaram que era melhor ficar lá no Egito, ser escravo no Egito, do que morrer no deserto. Mas quem falou de morrer? Quem disse que eles iriam perecer? Mal sabiam, estavam prestes a viver um dos maiores milagres da história. A abertura do Mar Vermelho, a travessia, no meio do mar em terra seca, tendo 2 paredões, um de cada lado de água. Olha que experiência, olha que glória, mas pensaram que ali era o fim da linha, queriam morrer. E aí segue, quando estão lá na fronteira, muito cuidado com a voz que você ouve. A voz que você ouve vai determinar o seu destino final. Ouça Deus, ouça a palavra, fica com a palavra. Não ouça a voz das circunstâncias, não ouça a voz do medo. Nós já pregamos, o medo, ele é um péssimo conselheiro. O que o medo te disser, faça o contrário. O que o medo te sugerir, faça o contrário. Aí eu volto na parte boa do Gideão. O Gideão não estava sentindo medo? Não sentiu medo em fazer aquilo que Deus lhe pediu? Sentiu. Mas ele foi governado pelo medo? O medo dirigiu? O medo guiou? Ou foi a fé que o guiou naquele momento? Ele teve medo, fez de noite todo aquele movimento. Derrubar o poste de Azerá, despedaçar o altar de Baal, oferecer o sangue do novilho, no altar recém-construído, tudo aquilo despertou medo, mas o medo não guiou, não conduziu. Nós aprendemos, no domingo. Na verdade, isso não é novo. Coragem não é a ausência de medo, mas o domínio sobre o medo. É fazer mesmo com medo. Nós precisamos entender que o Senhor não prometeu, que sentiríamos o tempo todo a sua presença,
mas garantiu que estaria conosco. Quantos que, quando estavam intimidados, com medo de avançar, medo de aceitar o chamado, medo de começar algo, medo de fazer algo, qual foi a resposta de Deus para essas pessoas? A resposta de Deus para Gideão, que ficou intimidado quando Deus disse: vá libertar Israel de Midian. Com a força que você tem, vá libertar Israel de Midian. Senhor, eu sou menor da casa do meu pai e da família mais pobre. Quer dizer, quem sou eu? Ele se via pequeno, se viu intimidado. E a resposta de Deus foi o quê? Com a força que você tem, eu estarei com você. O Moisés, quando foi chamado para libertar o povo, enfrentar o faraó: Senhor, né? Quem sou eu? Não sei falar, tenho dificuldade. Eu estarei com você, Moisés. A resposta é sempre a mesma. Sempre a mesma. O Senhor mandou Josué, deu toda a garantia para Josué, não foi? Eu estarei com você como eu estive com Moisés, ninguém vai conseguir resistir a você todos os dias da sua vida, todo lugar que você pisar os pés eu vou te dar. Mas ele deu uma ordem para Josué: seja forte e corajoso. Seja forte. O Senhor prometeu ser com ele. Não disse que ele nunca, sentiria medo, mas garantiu que estaria com ele. E isso tem que ser o bastante. Isso tem que ser suficiente para mim e para você. Você pode sentir medo e não ser guiado, não ser dirigido por ele. Todos que deixaram o medo guiar tomaram rumos errados, fizeram escolhas erradas, se sabotaram, alteraram o seu destino. O próprio Saul, no momento definidor da vida dele, lembra aquele momento que ele recebeu uma ordem? Espera 7 dias, Samuel disse. Dados 7 dias eu vou chegar e vou oferecer o sacrifício. O que aconteceu? Deu 7 dias, o inimigo se aproximava, os filisteus se aproximavam, o seu exército, tremendo de medo, dominado pelo medo, começou a fugir, se esconder, evadir. E ele, então, justificou para Samuel: eu fui obrigado, eu me senti obrigado, eu fui forçado pelas circunstâncias a oferecer o sacrifício. Mas assim, ele terminou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Aquilo foi um teste, aquilo era um momento definidor. Deus queria ver se ele seria guiado pela palavra, pela direção que ele recebeu de Deus através do profeta, ou se ele seria levado pelas circunstâncias. Sabe, tem muita gente que ama a Deus, mas é guiado pelo medo. Tem muita gente que ama a Deus, mas não vive pela fé, é guiado pelo medo, é forçado pelas circunstâncias. E estão alterando o seu destino. Samuel chegou e disse: o que foi que você fez? Se você tivesse obedecido, você teria estabelecido para sempre. Olha que palavra, hein? Você teria estabelecido para sempre o teu reinado. Quer dizer, nunca ia faltar descendente seu no trono de Israel. Mas agora Deus já buscou para si um homem segundo o seu coração, um homem disposto a obedecer, um homem que vai dar crédito à palavra do Senhor, um homem que vai ser guiado por Deus, pela palavra do Senhor. Deus está à procura dessas pessoas. Deus quer que sejamos essas pessoas que não abrem mão da fé, que não soltam a palavra, que são guiadas por Deus e não pelo momento, pelas circunstâncias.
A nossa vida é dizer, um momento é só um momento. Um momento é só um momento, quer dizer, vai passar. Não defina a sua vida por um momento. Quantas pessoas definem a vida por um momento, põem tudo a perder por um momento. Termina um propósito, por exemplo, eu não vi, não aconteceu, mas peraí, não foi feito uma semeadura, você não plantou, você vai colher. Tudo que eu tenho que fazer agora é manter as minhas mãos levantadas, me manter firme, ter o cuidado para não perder aquilo pelo qual eu lutei, eu orei, eu esperei, eu tenho esperado em Deus. Vamos lembrar do Salmo 126. Muitas vezes você vai ter aquela sensação de que não está fazendo progresso. Você vai ter que ter disposição de continuar semeando com lágrimas, mesmo chorando, continuar andando, continuar plantando, continuar esperando. Parece que não vai acontecer, mas a Bíblia diz que quem mesmo chorando continua andando, quer dizer, não para. Não para, diga eu não posso parar. Eu não posso parar, mesmo chorando, mesmo vivendo um momento difícil, continua andando, continua seguindo, porque você vai colher com alegria. Deus vai encher sua boca de riso. A vitória vai chegar, o escape sempre chega. Deus nunca decepciona aqueles que decidem olhar e manter os seus olhos no Senhor. Eu gosto muito daquele texto que diz, os que olham para o Senhor, seus rostos nunca mostrarão decepção. Os que olham para o Senhor, os que esperam no Senhor. Também diz lá em Isaías que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão não se cansarão, caminharão não se fatigarão. Quem espera no Senhor, vai além, voa alto. Deus nos chamou para voar alto. Deus nos chamou para cavalgar nos altos da terra. Mas Ele vai nos colocar à prova, Ele vai nos experimentar. Ele vai permitir situações para revelar o meu coração, o que está no meu coração, até onde eu estou disposto a ir, crendo, resistindo, perseverando, confiando. Por favor, em nome de Jesus, não abra mão da sua confiança. A gente costuma dizer que o cristianismo não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. Resistência. Não é tão importante como começamos essa corrida, mas como terminamos. Por isso que o teu foco tem que ser esse, terminar, ir até o fim, resistir até o fim, não ceder, não abrir mão da sua confiança, não desistir. Vamos ler também apenas essa parte aqui, Números 14, versículo 8 e 9, que diz assim, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção dele se foi, mas diga comigo, o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Essa foi a fala, de Josué. Dos 12 espias, apenas 2, Josué e Calebe, prestaram relatório digno de confiança, um relatório fiel. Se você ler, você vai ver que os outros 10 espalharam um relatório negativo,
falaram mal da terra, difamaram a terra, né? Foram desonestos, falando mal da terra, dando ênfase, né? Enfatizando aquilo que não era relevante, importante. Pode observar, pessoas incrédulas, elas se prendem às impossibilidades, às dificuldades. Pessoas incrédulas vão apresentar uma lista de dificuldades, do porquê não dá, do porquê não pode, do porquê não consegue, né? Mas o motivo de muitos não estarem além não é nada daquilo que muitas vezes é apresentado. As dificuldades, a oposição, eles fizeram a lista, né, dos povos que viviam naquela terra e até exageraram, né? Todos que vimos lá são gigantes. Tinha gigante, tinha cidades com muros altos, com muralhas, tinha mesmo. Mas sabe quando a pessoa dá aquela aumentada? Todos que vimos lá são gigantes. Todos. Então, o que aqueles 10 estavam fazendo? Estavam tocando o terror, envenenando o povo, desencorajando o povo, né? Apresentando N dificuldades e limitações, né? Nós não temos, né? Nós somos como gafanhotos, o povo é forte demais para nós. Como quem diz, né? Não é que nós não queremos a terra, nós queremos, mas não dá. Né? Nós queremos a terra, mas não dá para ir, para avançar. O povo é forte, nós somos como gafanhotos. E é tão triste ver que a maioria, né? Aliás, toda a comunidade, diz a Bíblia aqui, ó. Todos os israelitas, quando ouviram esse relatório negativo, começaram a queixar-se contra Moisés e contra Arão. E começaram a falar contra Deus. E começaram a confessar derrota. E começaram a falar de levantar um líder e voltar para o Egito. Eles estavam na fronteira. Havia chegado o tão aguardado, sonhado momento. Viver o cumprimento da promessa. E o que eles fizeram? Colocaram tudo a perder por conta do medo, por conta da incredulidade. Nós pregamos no domingo os 2 grupos que encabeçam a lista daqueles que não herdarão o reino dos céus são os covardes e os incrédulos. Os covardes. Podia ter começado lá os mentirosos, né, os imorais, os adúlteros, mas começa com covardes, depois vem incrédulos, e aí segue a lista. Os grupos que encabeçam a lista daqueles que não herdarão o reino do céu são esses, para mostrar o quanto que, né, Deus tem horror à covardia. O Josué gritou para aquele povo: gente, se Deus se agradar de nós, nós só temos que agradar a Deus. Como nós agradamos a Deus, gente? Sem o que é impossível agradar a Deus? Sem fé. Eu agrado a Deus quando eu creio. Quando eu simplesmente creio. Quando mesmo cheio de dúvidas, eu decido não duvidar. Porque você pode ter muitas dúvidas, não saber como muita coisa vai acontecer, vai ser, e decidir crer, confiar. Então você pode estar cheio de dúvidas. Por exemplo, a Bíblia não fala que Abraão creu contra esperança? Né? Não havia esperança. Ele não sabia como, mas ele decidiu crer. Ele tinha dúvidas.
mas ele moveu-se em fé, por fé. Então você pode ter muitas dúvidas, não saber de muita coisa, como as coisas vão acontecer. Nós não sabemos mesmo, nem é o nosso papel ficar buscando saber como as coisas acontecerão, né? Se eu sei como tudo vai acontecer, para que eu preciso de fé? Né? Se eu tenho toda a segurança para dar um passo de fé, que na verdade já não é mais de fé, né? Não, o Senhor espera isso. Que eu tenha coragem para agir, mesmo não sabendo como as coisas serão, como as coisas acontecerão. Nosso papel é crer, nosso papel é confiar. Tão somente, não sejam rebeldes contra o Senhor. Você duvidar do que Ele falou, do que Ele prometeu, é tido como uma rebeldia também, um pecado de rebelião. Quando você tem uma direção, tem uma palavra e você vai contra essa direção, contra essa palavra, você está em rebelião. Não sejam rebeldes. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Olha só a diferença, né, de visão, de perspectiva. Um homem de fé enxerga as coisas diferentes. Enxerga a mesma situação completamente diferente. Vamos lembrar que todo Israel via Golias como um problema. Davi viu Golias como uma oportunidade. Para todo mundo, Golias era algo ruim. Davi enxergou como, né, a maior bênção da vida dele. Uma grande oportunidade. Enquanto os incrédulos estavam se vendo como gafanhotos, olhando para o povo da terra como um grande problema, um grande obstáculo, um grande impedimento, Josué e Calebe olharam e disseram: eles vão ser o nosso café da manhã. Nós vamos devorá-los como se fosse pão. Está entendendo? Nós vamos devorá-los como se fosse pão. Ó a perspectiva do homem de fé. Nós vamos devorá-los como se fosse pão. Quer dizer, não há nada que possa nos impedir de avançar, de conquistar essa terra. O que para vocês é um grande problema, é um motivo de não avançar, para nós vai ser o nosso café da manhã. Nós vamos entrar e nós vamos devorá-los como se fosse pão. Então tudo é perspectiva. A Bíblia fala do olhar da fé, que é um olhar animador. Nós precisamos olhar pela fé. Viver por fé, o justo viverá por fé. Se eu vou para Coríntios, o Senhor está dizendo aqui, Paulo escreveu aqui em Coríntios assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Diga assim comigo, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Todos comeram da mesma comida, todos beberam da mesma bebida, todos viveram as mesmas experiências, todos tiveram as mesmas oportunidades, mas a maioria deles não agradou o Senhor. Gente, o nosso problema não é falta.
de comida, de bebida, de alimento espiritual. Não é falta de palavra, não é falta de promessa, é falta de postura, de posicionamento, de atitude. Nós temos palavra, nós temos promessa, nós temos uma garantia, nós temos um Deus grande e poderoso a nosso favor, do nosso lado. O que está faltando em muitas pessoas? Acreditar, ousar, dar passos de fé, ser mais ousado. Nós fizemos essa pergunta ainda na segunda-feira: o que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? Deus quer um povo ousado, um povo agressivo. Deus quer mais ação, mais movimento, né? Porque muitas vezes nós estamos igual o povo lá, clamando às margens do Mar Vermelho, e Deus está esperando que você comece a marchar. Né? Começa a marchar. Não foi o que Deus respondeu para Moisés? Por que vocês estão clamando a mim? Por que clamas a mim, Moisés? Vocês clamaram por mais de 400 anos. Não é hora de clamar, é hora de marchar, é hora de agir, é hora de dar passos de fé, é hora de se movimentar. Né? Então o Senhor faz uma promessa e agora Ele quer que eu a possua de tal forma, de tal maneira que eu me mova em direção a isso. Que eu digo crer, que Deus tem para mim. No que você acredita? Quais são as promessas que Deus te fez? O que é que Deus está falando esse ano? Né? Pense grande, amplie a tenda. Nós temos uma ordem de avanço. Deus quer que você cresça, que você progrida, que você frutifique. Agora é hora de dar condições a Deus, para que a vontade dEle, o propósito dEle seja cumprido. Ele quer que você progrida. Então, dê passos de fé, avance. Em nome de Jesus, é molhando os pezinhos ali que você vai ver o mar se abrir, o Jordão se abrir. No caso do Jordão foi exatamente assim. Quando os sacerdotes molharam os pés ali no Jordão, o Jordão se abriu. Quando eles começaram a molhar os pés, o Jordão se abriu. Então é hora de agir, de marchar, de seguir, de enfrentar. Né? Você não tem como conquistar, isso nós falamos na segunda-feira, nós não podemos conquistar o que recusamos enfrentar. Às vezes podemos estar aí, desejando uma vitória, uma conquista, mas ela jamais vai acontecer. É possível obtê-la, mas ela não vai acontecer sem que façamos a nossa parte. O Golias não era invencível, imbatível. Só precisava de alguém disposto a enfrentar. Quando chegou alguém, né, disposto a enfrentar, fazer o que ninguém estava disposto a fazer, o inimigo que todos achavam que era imbatível, invencível, caiu. Foi vencido. Então Deus tem vitória para o seu povo. Deus quer que você viva uma recompensa completa. Que você não tenha uma recompensa parcial ou nenhuma recompensa, mas uma recompensa total. Viva tudo aquilo que já foi determinado para a sua vida. Então, cuidado. Não se distraia, não tire o foco de Deus. Cuidado com a voz que você ouve. Era para esse povo ir tão longe, chegar tão perto e não viver. Até sentir o gosto, porque a Bíblia fala que os espias voltaram com um cacho de uva. O cacho era tão grande que precisou de 2 para carregar. Eles viram o fruto daquela terra, eles provaram, sentiram o gosto da terra prometida, mas não entraram.
né? Ficou no quase. Quase viveram. Chegaram perto. Quase entraram. Né? Será que nós vamos entrar para a história dessa maneira? Eu quase vivi, eu quase conquistei, eu quase atingi, não. Deus quer que você entre, que você viva, que você possua tudo aquilo que já é seu, que já foi entregue, que já foi determinado para você. A terra, eu repito, já havia sido dada há muito tempo. E agora havia chegado o momento. E o que o povo fez? Colocou tudo a perder. Cedendo para a incredulidade, cedendo para o medo, para a covardia. Coragem é um espírito. Medo também. Expulse o espírito do medo. Não ouça o medo. Não siga os conselhos do medo. Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos por um instante. Com a sua mente ligada no Senhor. Nós não fomos chamados para vivermos uma vida pequena. Tem gente que nasceu, aliás, todos nós nascemos para voar. Mas muitos estão vivendo como quem rasteja. Temos um grande chamado, um grande propósito. Mas muitos têm vivido uma vida baixa, pequena, rasteira. Isaías 40:31 diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e voam alto como águias. Deus não nos chamou para sobreviver. Deus não nos chamou para rastejar. Deus não nos compara a um réptil que rasteja. As comparações que Deus faz, né, do seu povo é com o leão, com a águia, com o boi selvagem. Animais que são símbolos de força, de poder, de autoridade. Deus quer que você assuma a sua verdadeira identidade. Quem diz quem você é de verdade é Deus. Decida abraçar para a sua vida a visão que Deus tem de você. Comece a se ver como Deus te vê. Deus olhou para Gideão e disse: poderoso guerreiro. Você vê nitidamente que ele não se via como um poderoso guerreiro, mas como um incapaz. Um incapaz. Eu sou o menor da minha casa e da família mais pobre. Quer dizer, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. O que eu posso fazer? Eu não sou ninguém. Não, você pode muita coisa. Eu não tenho condições, eu não tenho recurso, ferramenta, eu não tenho. O que você tem já é o bastante. Com a força que você tem, o Senhor disse: vá libertar Israel de Midian. Então Deus quer que você creia que você é um poderoso guerreiro, que você tem tudo que você precisa, porque Ele já deu a mim e a você tudo que nós precisamos. Ele deu a você uma medida de fé. Ele colocou dentro de você um espírito de poder, de força, de coragem, de fortaleza, não de medo. E também de amor e equilíbrio. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Amplie a sua visão. Adquira uma visão de águia. A águia enxerga longe, ela não vive reagindo, né? Ela vive direcionada. Ela enxerga longe, ela tem uma visão privilegiada. Onde não há visão, o povo perece, diz a Bíblia. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Você tem que pedir desesperadamente, como Bartimeu: Senhor, eu quero ver.
Nós precisamos de visão. Eu digo isso no sentido de saber o que Deus tem com você, saber o que Deus quer para você. Ter essa convicção da vontade de Deus para a sua vida. Porque muitos, por mais que já ouviram que os pensamentos de Deus são de paz, não de mal, ainda quando se vem no momento difícil, no momento de teste, pendem para essa linha de pensamentos miseráveis. Ah, Deus me trouxe aqui para perecer. Ele começa a pender para essa linha de pensamentos incrédulos, negativos. Ele começa a desconfiar do caráter de Deus, pensar bobagens. Não. Quem não tem visão vive perdido, quem não tem direção vive distraído. Não viva sem visão, sem saber exatamente. E saber que sabe, né? Isso tem que estar dentro de você. Não, eu sei o que Deus tem para mim. Eu acredito no que Ele colocou no meu coração. Eu acredito na promessa que Ele fez. Agarre-se à visão. Quando você cede à pressão, você compromete a visão, o propósito. Aquilo que Deus já revelou que tem com você, tem para você. Não ceda à pressão. Em nome de Jesus. A águia, diferente das demais aves, ela sobe acima da tempestade. Enquanto outras aves se escondem, o que a águia faz? Ela voa acima da tempestade. Em nome de Jesus. Decida subir um pouco mais. Se algo está te afetando, te abalando, está errado. É um problema de fé, é um problema de confiança, porque a Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. O problema não é o problema, mas a maneira como eu enxergo o problema, como eu reajo ao problema. Sabe, 10% é o que acontece, 90% é como você reage. Tem gente justificando derrotas em cima do que aconteceu. Muita coisa pode acontecer. Muitas coisas acontecem. Mas o que acontece é 10%. 90% é como você reage. É o que você faz, como você lida, que vai determinar o seu resultado final. Então dê uma resposta de fé. Faz como Caleb e Josué disseram. Não seja rebelde, não seja incrédulo. Agrade a Deus. Você só tem que agradar o Senhor. Se Deus se agradar de você, Ele vai te colocar na terra. Ainda essa semana, o bispo Fernando dava um exemplo, né? Para quem não tem experiência, não é do ramo, se vê uma onda, se está no mar, vê uma onda de 30 metros, pensa, é o meu fim. Agora é o meu fim, vou morrer. Mas, se é um surfista experiente tipo Medina, ele pensa, é a chance da minha vida. Né? Vou surfar essa onda. Então tudo é perspectiva. Enquanto uns olham para uma situação e pensam, é o fim, outros pensam, é tudo o que eu esperava. Enquanto todos olhavam para Golias como um grande problema, Davi enxergou como uma grande oportunidade. O problema não é o vento, é a forma como você reage a ele. Em Provérbios 30:30 diz assim, ó, o leão, que é o mais forte entre os animais, não recua diante de nada.
O leão que é poderoso entre os animais não foge de ninguém. E a Bíblia fala que o povo de Deus é como leão, como leoa, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue da sua vítima. O leão, a gente sabe que não é o mais forte, não é o maior, né? Mas porque é considerado o rei da selva, o rei da floresta, não é por causa do seu tamanho, da sua força, mas por causa da sua postura. Ele sabe quem é. Ele é capaz de olhar para um animal 10 vezes maior que ele e enxergá-lo como a sua presa. Não é? Então, quem não sabe quem é, recua. E quem não entende a sua identidade, foge. O problema não é o tamanho do desafio, é o tamanho da sua identidade. Nós rodamos e caímos nisso. Nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos de uma identidade forte. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo. E acreditar nessa verdade. Eu sou filho, eu sou amado, eu fui justificado, eu fui perdoado. Eu nasci para reinar, para dominar, para governar e não ser governado. Vou repetir, o que falta para muita gente não é direção, não é palavra, não é promessa, é postura, é atitude, é fé, é acreditar. Creia nas promessas, naquilo que Deus já revelou, que tem com você, que tem para você. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nesse momento, meu Pai, eu entro em oração em favor do seu povo. Destes que estão aqui, Senhor, nesse finalzinho já de madrugada, o dia já está nascendo, Senhor. Tem pessoas que passaram a noite em oração, na Tua presença, na Tua casa. Meu Deus, tem pessoas que agora estão acompanhando pela transmissão. Senhor, esta é a reunião das causas impossíveis. Eu não sei o que é impossível aos olhos dessa pessoa, mas eu sei que o impossível não existe quando cremos. Senhor, quantas coisas que no momento pareciam estar tão distantes, serem impossíveis, mas hoje é uma realidade. Hoje já é uma realidade. Quantas pessoas, meu Pai, que podem dizer que aquilo que um dia foi um sonho, foi uma promessa, hoje é uma realidade. Que se dissessem há um tempo atrás que elas estariam vivendo os resultados, as vitórias que estão vivendo, provavelmente ela não acreditaria. Mas é assim, a palavra vai sendo liberada, vai sendo pregada, com o propósito de ampliar nossa visão, renovar nossa mente, nos levar a um rompimento interno. E à medida que nós vamos rompendo, à medida que nós vamos acreditando que podemos mais, que podemos ir além, que podemos viver coisas maiores, nós vivemos. Senhor, eu oro para que o Senhor, meu Deus, guarde o nosso povo. Não deixa ninguém perder aquilo pelo qual vem orando, vem lutando, vem buscando. Se alguém, meu Pai, já tão rapidamente, Senhor, acolheu um outro espírito, foi afetado por alguma seta, algum dardo inflamado do maligno, deixou algo atingir seu coração, comprometer a visão, eu peço, meu Deus, levanta. O cair é do homem, mas o levantar do Senhor. Levanta, renova, fortalece. Ajuda essa pessoa a voltar os seus olhos, a sua atenção para aquilo que é relevante. Como o Senhor disse para Marta: Marta, só uma coisa importa, Marta.
Só uma coisa importa, você está distraída, você se envolveu com muitas coisas. Senhor, tem gente distraída, tem gente correndo o risco de perder a sua recompensa. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Desperta, meu Pai, aqueles que estão distraídos, desfocados, meu Deus. Porque eu sei que o Senhor determinou para nós coisas impossíveis, grandiosas. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes e insondáveis, inimagináveis, preparadas para nós esse ano de 2026. Eu sei, meu Deus, que há muito mais do que já vivemos até agora. Muitos já estão vivendo resultados poderosos, mas o Senhor tem resultados ainda superiores, ainda maiores. E é sempre assim, o melhor, meu Deus, nunca está no passado. O Senhor, inclusive, diz para não fazermos essa pergunta, por que os dias passados foram melhores? Por que não? O melhor ainda está por vir. Por mais que alguém já tenha vivido a tua glória, ela sempre poderá, meu Deus, viver mais, uma glória maior, experiências maiores, inéditas. Nós vamos viver uma vida e não, meu Deus, saberemos tudo, sempre haverá mais para descobrir no Senhor. Então eu oro para que essa pessoa, meu Deus, mantenha o seu foco no Senhor. Continue agarrado às promessas. Meu Deus, tem essa disposição de mesmo, muitas vezes chorando, continuar andando e plantando a boa semente. Porque quem planta no Senhor não perde. Quem semeia no Espírito colhe vida. Mas quem semeia na carne colhe destruição. Não deixa o nosso povo, Senhor, se perder, entrar na carne. E se alguém entrou, que corra, que se volte para o Senhor. Porque nós temos as previsões aí. Senhor, ainda hoje, ainda nesta quarta-feira alguém falava, Senhor, do pânico que tem dominado muitos corações. Muitos estão já prevendo o pior, porque os acontecimentos, as notícias sugerem isso. Mas o Senhor deixa claro que o nosso futuro depende da voz que nós vamos ouvir. O nosso futuro, o nosso destino, meu Pai, depende da voz que nós vamos ouvir. Há muitas vozes no mundo, mas só uma voz importa. Que o teu povo decida ficar com um relatório digno de confiança, decida crer, meu Deus, naquilo que realmente é confiável. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. A sua palavra permanece de pé. Não há nada mais atual, seguro, confiável do que a sua palavra. Que o teu povo creia, Senhor, na palavra liberada para nós em 2026. É ano de avançar, é ano de crescer, é ano de frutificar, é ano, Senhor, de gerar, de dar à luz a sonhos e projetos. Senhor, nós temos inclusive a garantia de que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar será condenada em juízo. Então, Senhor, nós temos toda a garantia de vitória que precisamos. O Senhor já disse, eu estarei com vocês, isso é o que importa. Sustenta o nosso povo, Senhor, e que ninguém se perca. Eu oro por cada pedido, cada, meu Deus, nome nesses livros de oração, por cada pessoa que nos envia seus pedidos, que se colocam debaixo da nossa cobertura espiritual. Visita o nosso povo em todo lugar, e que o nosso povo, meu Pai, seja agora, meu Deus, renovado. Meu Deus, tenham suas forças renovadas. E eu declaro em nome de Jesus, que como águia voaremos alto,
e viveremos tudo aquilo que já foi determinado para nós. Eu rejeito, eu repreendo, eu expulso agora o espírito do medo, da covardia, do desânimo, toda força demoníaca que quer roubar a vida, o propósito, o destino dessa pessoa, todo espírito da incredulidade, da covardia, saia de uma vez por todas. Em nome de Jesus, eu rejeito, Senhor, as dúvidas, os medos, as inseguranças, as ansiedades, toda a conjectura, esses questionamentos internos. Meu Deus, foi por conta de queixas, murmurações que muitos ficaram com seus corpos espalhados no deserto. Então eu repreendo todo espírito de rebelião velada, de questionamento interno, de incredulidade. Em nome de Jesus, eu digo, saia, em nome de Jesus. Que o Espírito, Senhor, da fé repouse sobre cada um. Que os corações, meu Deus, sejam tomados de convicção. Meu Deus, que ela creia, que ela entrou no melhor mês desse ano até então, Senhor. Eu declaro que em abril, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, vamos superar tudo que nós já vivemos até agora. E assim será mês após mês. Em nome de Jesus. E nós, meu Deus, quando chegarmos no final desse ano, olharemos para trás, atônitos e maravilhados, dizendo inclusive aquela frase: nunca vimos nada igual. Nunca vivi algo parecido, algo semelhante a isso. Eu declaro, Senhor, que viveremos o melhor ano das nossas vidas. Obrigado por essa reunião, por essa mensagem, por tudo que tem feito. Meu Deus, por tudo que ainda vai fazer. Eu te louvo, eu te agradeço. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.